Sebrasp, CESP, 2023, Analista, MPE Rondônia, Redes e Comunicação de Dados. No ITIL V3, existe processo que trata do atendimento das necessidades de capacidade e desempenho tanto atuais como futuras do negócio, de modo que haja atendimento do desempenho acordado de maneira oportuna e eficaz em custo. Trata-se do gerenciamento de a. Capacidade. b. Continuidade. c. Mudanças. d. Finanças. e. Disponibilidade. A questão trata da ITIL 3 e pede que se assinale qual o processo trata do atendimento das necessidades de capacidade e desempenho. Esse é o gerenciamento da capacidade. Vejamos abaixo uma descrição desse processo. O gerenciamento de capacidade tem o objetivo de tornar possível o atendimento dos requisitos relacionados à capacidade e desempenho do ambiente de TI dentro de um acordo de serviço e a um custo viável. Além disso, também permite um dimensionamento correto da infraestrutura, o que contribui para justificar investimentos em novos equipamentos, ou, ainda, a sua redistribuição dentro da organização. Gabarito. Letra A. FCC, 2023, Analista Ministerial, MPEPB, Analista de Sistemas Desenvolvedor. Considere os eventos ocorridos. 1. Antivírus sem licença identificado na máquina PEB 305A. 2. Backup realizado com sucesso. 3. Disco com 90% de capacidade atingida. 4. Login realizado no sistema PROC MPEPB. 5. Falha na finalização do backup diário. De acordo com o processo gerenciamento de eventos da ITIL V3, os eventos de 1 a 5 são, correta e respectivamente, classificados como a. Incidente, aviso, problema, requisição, incidente. b. Problema, aviso, incidente, requisição, problema. c. Exceção, informativo, alerta, informativo, exceção. d. Alerta, informativo, alerta, informativo, exceção. e. Ativo, alerta, reativo, alerta, reativo. A questão trata do gerenciamento de eventos da ITIL 3 e pede que se assinale a qual tipo de evento se refere em cada uma das descrições. Os eventos são acontecimentos do sistema, os quais não são incidentes, mas podem acender um sinal de alerta ao sistema. Primeiro, vejamos abaixo quais são os tipos. Os eventos podem ser classificados como informativo, informacional. O usuário logou-se na aplicação, o job agendado foi executado, alerta, warning alert. O tempo de transação está 15% maior que o normal. A utilização da memória está 10% acima do aceitável, exceção, exception. O software de coleta identificou um software não autorizado no PC. Ocorreu uma situação não usual no processo. Com isso, vamos analisar os itens. 1. Antivírus sem licença identificado na máquina PEB 305A. Exceção. Como vimos acima, a exceção está caracterizada quando o software de coleta identificou um software não autorizado no PC. 2. Backup realizado com sucesso. Informativo. É uma mensagem informativa como o próprio nome sugere. 3. Disco com 90% de capacidade atingida. Alerta. Como dito antes, os eventos podem alertar o sistema. Não são incidentes, mas podem provocar um. 4. Login realizado no sistema PROC MPEPB. Informativo. É apenas uma mensagem de alguma atividade no sistema. 5. Falha na finalização do backup diário. Exceção. É um evento apresentado quando ocorreu uma situação não usual no processo. Portanto, ficamos com a sequência exceção, informativo, alerta, informativo, exceção. Gabarito. Letra C. FGV, 2022, Analista Legislativo, SEM, Informática Legislativa, Análise de Sistemas. Segundo o livro Operações de Serviço da ITIL marca registrada, o gerenciamento de problemas é o processo responsável por gerenciar o ciclo de vida de todos os problemas, sendo o problema a causa de um ou mais incidentes.
Considere que você é o gerente de problemas da Brasil Eventos e precisa justificar a adoção deste processo para seus superiores apresentando a eles os objetivos do processo de gerenciamento de problemas. Selecione a opção que apresenta apenas exemplos de objetivos deste processo. A. Eliminar incidentes recorrentes, minimizar o impacto de incidentes que eventualmente não possam ser prevenidos. B. Eliminar incidentes recorrentes, aumentar a visibilidade e comunicação dos incidentes para a equipe de suporte de TI para o negócio. C. Manter o alinhamento e prioridade dos incidentes com as prioridades do negócio, minimizar o impacto de incidentes que não possam ser prevenidos. D. Aumentar a visibilidade e comunicação dos incidentes para a equipe de suporte de TI e para o negócio, minimizar o impacto de incidentes que não possam ser prevenidos. E. Eliminar incidentes recorrentes, manter o alinhamento e prioridade dos incidentes com as prioridades do negócio. A questão trata dos processos da ITIL, um framework de gestão de serviços de TI conhecido mundialmente. Ele condensa as melhores práticas da gestão de serviços. Na questão, usa-se como base a versão 3 que contém 5 livros, a estratégia, desenho, transição, operação e melhoria contínua dos serviços. Como diz o enunciado, um dos processos da operação de serviços é o gerenciamento de problemas. O seu objetivo é encontrar soluções para incidentes e documentá-las, além de acompanhar se a solução de contorno foi efetiva. Tudo ficará registrado em um banco de dados. Dito isso, vejamos qual dos itens são funções desse processo. A. Correta. Sim, eliminar incidentes recorrentes será consequência de deixar registrada a solução de contorno. Além disso, é possível identificar soluções para diminuir os problemas que não possam ser previstos, como forma de deixar a equipe preparada para adversidades. B. Errada. Aumentar a visibilidade é função da central de serviços junto com a gerencia de incidentes e não com a gerência de problemas. C. Errada. Isso é função de gerenciamentos como melhoria contínua, gerenciamento de nível de serviço, entre outros. Não é função do gerenciamento de problemas. D. Errada. Como dito acima, aumentar a visibilidade é função da central de serviços junto com a gerencia de incidentes e não com a gerência de problemas, já que a central de serviços é o ponto de contato entre usuários e o suporte. I. Errada. Manter alinhamento com o negócio está em nível estratégico e tático e não nas operações em si. Gabarito. Letra A. IDECAN, 2022, Analista Judiciário, TJ Piauí, Apoio Especializado Analista de Sistemas, Banco de Dados Information Technology Infrastructure Library, ITIL. É um conjunto de boas práticas voltada para o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação, TI. Ele descreve uma grande quantidade de processos, tarefas e checklists que nos permite planejar, implantar e medir a integração da TI com a estratégia de uma organização. Em sua versão 3, ITIL define o ciclo de vida de serviço, que é composto por 5 estágios. Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa que não descreve um estágio do ciclo de vida de serviço do ITIL V3. A. Estratégia de serviço. B. Desenho de serviço. C. Operação de serviço. D. Encerramento de serviço. E. Melhoria contínua de serviço. A ITIL é um esforço que reúne melhores práticas de gerenciamento de serviços de tecnologia da informação, com o intuito de obter melhoria na entrega e suporte aos serviços. Esse frame é conhecido como o chão de fábrica do gerenciamento de TI, já que traz um lado mais operacional da atividade, trazendo conceitos e funções do dia a dia da TI de uma organização, como a função central de serviços. A grosso modo, a ITIL é uma biblioteca de livros que trazem recomendações para as empresas. São 5 livros que compõem a ITIL V3, a saber, Estratégia de Serviços, Desenho de Serviços, Transição de Serviços, Operação de Serviços e Melhoria Contínua de Serviços. Na tela o quadro com os processos desse framework, portanto, vimos que apenas encerramento de serviço não é um desses estágios. Gabarito, letra D. Vonesp, 2022, Perito Criminal da Polícia Civil, PC Roraima, Computação Científica ou Análise de Sistema, Provas Suspensas. O ITIL corresponde a um conjunto de publicações, sobre o qual é correto afirmar que a
ITIL é o acrônimo para Information Technology Infrastructure Library. B. ITIL é o acrônimo para Interface Transition of Integrated Library. C. É composto por, exatamente, 3 livros ou publicações básicas. D. Um dos seus livros é denominado Teste de Serviço, Service Testing. E um dos seus livros é denominado Provedor de Serviço, Service Provider. A ITIL, Information Technology Infrastructure Library, V3 é um esforço que reúne as melhores práticas de TI para que o provedor de serviços consiga implementar uma solução de TI na organização. Nesse sentido, possui um ciclo de vida que é composto pelas fases ou livros que são estratégia, desenho, transição, operação e melhoria dos serviços. Abaixo estão os processos que compõem cada etapa do ciclo de vida. A. Correta. ITIL realmente é uma biblioteca de infraestrutura de tecnologia da informação, de fato a tradução está correta. B. Errada. Como vimos acima, o correto é Information Technology Infrastructure Library. C. Errada. É composto por 5 livros. D. Errada. Não temos esse livro como vimos acima. I. Errada. Não temos esse livro como vimos acima. Observação: a questão cobrou a versão 3 e os seus livros. Atualmente estamos na versão 4 que não tem mais essa estrutura. Agora, fala-se em Sistema de Valor de Serviços, SVS. É importante ficar atento à versão do seu edital. Muitos ainda cobram a versão 3, então não deixe de estudá-la. Gabarito: letra A. FGV, 2022, especialista em saúde, Censa Manaus, analista de suporte de tecnologia da informação. Com relação ao ITIL V3, analise as afirmativas abaixo. 1. O desenho de serviço indica a maneira de realizar o que foi definido na estratégia de serviços, procurando reduzir riscos e falhas, erros de implantação. 2. O gerenciamento de problemas tem como finalidade fazer com que serviços interrompidos voltem a funcionar o mais rápido possível, sem necessariamente ser obrigatório descobrir a causa da interrupção. 3. Para um serviço ser bem-sucedido, são necessários 4 P's: perspectiva, posição, padrão e plano. Está correto apenas o que se afirma em A. 1. B. 2. C. 3. D. 1 e 2. I. 1 e 3. A questão trata da ITIL V3, um framework que é referência na gestão de serviços de TI e pede que se assinale quais afirmações estão corretas. Vejamos. 1. Correta. O desenho de serviço vem logo após a estratégia e de fato é uma maneira de realizar aquilo que está na estratégia, pois essa etapa faz acordos de nível de serviço, verifica a capacidade, ou seja, constrói um esqueleto do que o serviço vai possuir. A ideia de fato é reduzir riscos para a implantação garantindo que ela ocorrerá conforme a demanda. Essa implantação é feita na etapa posterior, que é a transição de serviços. 2. Errada. Aqui está descrito o gerenciamento de incidentes e não o de problemas. É comum essa troca de conceitos nas questões. 3. Errada. Esses são os 4 P's da estratégia, porém ainda faltam os 4 P's do desenho. Além disso, todas as fases têm que correr bem. Não adianta planejar bem na estratégia e no desenho se a transição ou a operação não for bem feita. Com isso, temos que apenas um está correta. Gabarito, letra A. Observação: atualmente a versão mais moderna é a ITIL 4. Atente-se a isso na hora de estudar. Alguns conceitos mudaram. Não temos as etapas do ciclo de vida, por exemplo. VUNESP, 2022, Analista Legislativo, ALESP, Suporte Técnico. No ITIL V3, há as fases de transição de serviços e de operação de serviços. Processos que pertencem a cada uma dessas fases são, respectivamente, a gerenciamento de mudanças e gerenciamento de incidente. B. Portfólio de serviços e segurança de informações. C. Gerenciamento de disponibilidade e gerenciamento de capacidade. D. Gerenciamento de problemas e gerenciamento do conhecimento. E. Gerenciamento de fornecedor e gerenciamento de implantação.
A ITIL é um esforço que reúne melhores práticas de gerenciamento de serviços de tecnologia da informação, com o intuito de obter melhoria na entrega e suporte aos serviços. Esse frame é conhecido como o chão de fábrica do gerenciamento de TI, já que traz um lado mais operacional da atividade, trazendo conceitos e funções do dia a dia da TI de uma organização, como a função central de serviços. A grosso modo, a ITIL é uma biblioteca de livros que trazem recomendações para as empresas. São 5 livros que compõem a ITIL V3, a saber, Estratégia de Serviços, Desenho de Serviços, Transição de Serviços, Operação de Serviços e Melhoria Contínua de Serviços. Vejamos abaixo os processos na ITIL V3 e vamos em busca daqueles que são da fase transição e de operações de serviços. Com isso, vemos que a letra A é a que faz uma relação correta entre os processos e as fases, gerenciamento de mudanças e gerenciamento de incidente. Transição de serviços e operação de serviços. Gabarito, letra A. VUNESP, 2022, Analista Legislativo, ALESP, Suporte Técnico. Há um processo do ITIL V3 que visa gerenciar e determinar a proporção de tempo em que um componente é capaz de executar sua função quando isto se fizer necessário. Tal processo corresponde ao gerenciamento de acesso. B. Incidente. C. Mudança. D. Portfólio de serviço. E. Disponibilidade. A questão trata da ITIL V3, um framework para o gerenciamento de serviços de TI. Ele também é conhecido como uma biblioteca de boas práticas para a gestão de TI. Nesse sentido, o enunciado quer saber qual processo visa gerenciar e determinar a proporção de tempo em que um componente é capaz de executar sua função quando isto se fizer necessário. Esse processo é o gerenciamento da disponibilidade. Na disponibilidade, um serviço deve ter o tempo de restauração medido, o tempo entre falhas, entre outras coisas. Vejamos uma descrição desse gerenciamento, o processo responsável por garantir que os serviços de TI atendam às necessidades atuais e futuras de disponibilidade do negócio de uma maneira mais efetiva em custo e mais oportuna. O gerenciamento de disponibilidade define, analisa, planeja, mede e melhora todos os aspectos da disponibilidade de serviços de TI e garante que todos os processos, infraestruturas, ferramentas, papéis, etc. de TI sejam adequados para as metas de nível de serviço acordadas para a disponibilidade. Gabarito, letra I. IDECAM, 2022, Analista, Unilab, Tecnologia da Informação, Infraestrutura e Tecnologia da Informação. Segundo o ITIL, que prática devemos utilizar para realizar a implantação de componentes em ambientes de produção? A. Habilitação de mudança. B. Gerenciamento de liberação. C. Gerenciamento de ativo de TI. D. Gerenciamento de implantação. A ITIL é um esforço que reúne melhores práticas de gerenciamento de serviços de tecnologia da informação, com o intuito de obter melhoria na entrega e suporte aos serviços. Esse frame é conhecido como o chão de fábrica do gerenciamento de TI, já que traz um lado mais operacional da atividade, trazendo conceitos e funções do dia a dia da TI de uma organização, como a função central de serviços. A grosso modo, a ITIL é uma biblioteca de livros que trazem recomendações para as empresas. São 5 livros que compõem a ITIL V3, a saber, Estratégia de Serviços, Desenho de Serviços, Transição de Serviços, Operação de Serviços e Melhoria Contínua de Serviços. Esses livros são chamados Ciclo de Vida dos Serviços, pois funcionam desde a concepção na estratégia, do desenho, da transição até a operação e melhoria. É na etapa de transição que se tem processos de implantação, pois essa fase foca na configuração do serviço para que ele possa ser estabelecido e depois ir para o operacional. Nesse sentido, existe um processo específico para a implantação, que é o gerenciamento de implantação. Gabarito, letra D. Observação importante. Atualmente, estamos na ITIL 4 que abandonou esse ciclo e trata de um sistema de valor dos serviços. Os processos agora são chamados de prática. Eles ainda têm muito da ITIL V3, porém alguns mudaram. Quadrix, 2022, Analista de Tecnologia da Informação, Prodon, Analista de Negócios. Na biblioteca ITIL V3, o processo da etapa transição de serviço que servirá de apoio aos demais, fornecendo o modelo de infraestrutura de TI,
bem como identificando e configurando os processos existentes, é o A. Planejamento e suporte da transição. B. Gerenciamento de liberação e implantação. C. Gerenciamento de configuração e ativos de serviços. D. Gerenciamento de mudança. E. Gerenciamento do conhecimento. A questão trata da ITIL 3, especificamente da etapa de transição de serviços que tem por objetivo entregar tudo funcionando para a etapa de operação. Sendo assim, pede-se qual o processo dessa fase que servirá de apoio aos demais, fornecendo o modelo de infraestrutura de TI, bem como identificando e configurando os processos existentes. Esse processo é gerenciamento de configuração e ativos de serviços. Ele vai manter um registro atualizado de todos os hardwares, softwares e tudo aquilo que temos na infraestrutura dos serviços. Sendo assim, caso haja necessidade, tudo estará reunido nesse processo. Isso é fundamental para garantir a estabilidade e a integridade dos serviços de TI durante a transição e além, fornecendo uma base sólida para a gestão de mudanças, liberação e implantação, entre outros processos. Por fim, vejamos abaixo do que tratam os outros itens. A. Errada. O planejamento e suporte da transição é o processo em que é feito o planejamento de todos os processos de transição de serviços e coordenação dos recursos que eles requerem. B. Errada. Aqui, a ideia é organizar o fluxo em que os componentes de serviços serão liberados para entrar em operação, ou seja, entrarão no ambiente de produção. D. Errada. O gerenciamento cuida do ciclo de vida de mudança dos componentes, de forma que eles não interrompam muito o serviço. E. Errada. O gerenciamento do conhecimento é o processo responsável por compartilhar perspectivas, ideias, experiência e informações, e por garantir que estejam disponíveis no lugar certo, no momento certo. O processo de gerenciamento de conhecimento possibilita a tomada de decisões bem informadas e melhora a eficiência, reduzindo a necessidade de redescobrir o conhecimento. Gabarito. Letra C. CEPS UFPA, 2022, Analista de Tecnologia da Informação, UFPA, Suporte. Tendo como base a ITIL V3, o elemento utilizado como núcleo do ciclo de vida de serviço é A. Transição do serviço. B. Desenho do serviço. C. Operação do serviço. D. Estratégia do serviço. E. Melhoria contínua do serviço. Na ITIL, Information Technology Infrastructure Library, V3, o ciclo de vida de serviço é um dos conceitos fundamentais. Ele é composto por 5 fases interligadas, que representam os estágios pelos quais um serviço de TI passa desde a concepção até a aposentadoria, as quais são estratégia do serviço, desenho do serviço, transição do serviço, operação do serviço, melhoria contínua do serviço. Cada uma dessas fases desempenha um papel específico no gerenciamento de serviços de TI. A imagem representa todas as fases do ciclo de vida de um serviço, conforme a ITIL V3. A fase central do ciclo de vida de serviço na ITIL V3 é a estratégia do serviço. Ela é o núcleo porque fornece a base para todas as outras fases do ciclo de vida de serviço. Aqui está uma explicação mais detalhada. Estratégia do serviço, Service Strategy. Nesta fase, as organizações de TI definem sua estratégia global de serviço de TI com base nos objetivos de negócios e nas necessidades dos clientes. Isso envolve a identificação de oportunidades, a análise de mercado e a decisão sobre quais serviços oferecer. A estratégia de serviço estabelece a direção geral, os investimentos necessários e as políticas que guiarão as ações em todas as outras fases. Portanto, a letra D, estratégia do serviço, é a alternativa correta. As outras fases do ciclo de vida de serviço ITIL V3 são desenho do serviço, Service Design. Após definir a estratégia, a organização de TI passa para a fase de desenho do serviço. Aqui, os serviços são projetados de acordo com as diretrizes estabelecidas na fase de estratégia. O desenho inclui especificações técnicas, processos, políticas e documentação necessários para implementar os serviços de forma eficaz. Transição do serviço, Service Transition. Nesta fase, os serviços projetados na fase de desenho são construídos, testados e preparados para a implantação.
A transição envolve a mudança de um ambiente de desenvolvimento para um ambiente de produção controlado e a garantia de que os serviços funcionem conforme o planejado. Operação do serviço. Service Operation. A fase de operação é onde os serviços são executados, monitorados e suportados em um ambiente de produção. Isso inclui a gestão de incidentes, problemas, solicitações de serviço, entre outras atividades essenciais para manter os serviços em funcionamento. Melhoria contínua do serviço. Continual Service Improvement. Esta fase é dedicada à melhoria contínua de todos os aspectos dos serviços de TI. Isso envolve a análise de métricas, feedback dos clientes e a implementação de mudanças para tornar os serviços mais eficientes e eficazes. Portanto, a estratégia do serviço é a fase central que fornece a direção e a base para todas as outras fases do ciclo de vida de serviço na ITV3, garantindo que os serviços de TI estejam alinhados com os objetivos de negócios e as necessidades dos clientes. Gabarito, letra D. Quadrix, 2022, Técnico em Informática, CRF Paraná. Com relação ao gerenciamento de serviços, ITV3, assinale a alternativa que apresenta as atividades relacionadas ao gerenciamento de incidentes. A. Registro do incidente, transformação do incidente em chamado e escalação do incidente. B. Validação do incidente perante o diretor-presidente da organização, categorização do incidente e escalação do incidente. C. Registro do incidente, fechamento do incidente e validação do incidente perante o diretor-presidente da organização. D. Transformação do incidente em chamado, categorização do incidente e fechamento do incidente. E. Registro do incidente, categorização do incidente e priorização do incidente. A questão cobrou do candidato as etapas do processo de gerenciamento de incidentes. A ideia desse processo da operação de serviços é reativar o serviço o mais rápido possível para o usuário. Para isso, ele cumpre diversas etapas. Vejamos abaixo quais são elas. 1. Identificação. O trabalho só começa quando o incidente é identificado. 2. Registro. Todos os incidentes precisam ser registrados em algum sistema. Deve-se armazenar data, hora e informações relevantes. 3. Classificação. Deve-se registrar todos os tipos de chamada. Esta classificação será útil depois para o gerenciamento de problema identificar quais são os tipos de incidentes mais recorrentes. 4. Priorização. Deve-se alocar um código de priorização determinado pelo impacto e pela urgência do incidente. A equipe de TI deve priorizar incidentes com maior impacto e urgência. 5. Diagnóstico. É executado inicialmente pela central de serviço, que tenta descobrir possíveis sintomas e o que não estão funcionando corretamente. 6. Escalação. Se o incidente não puder ser resolvido pela central de serviços, ele deverá ser escalado dentro do tempo hábil para outro nível de suporte com maior capacidade. 7. Investigação e diagnóstico. Determina a natureza da requisição. Quando o incidente é tratado, cada grupo de suporte investiga o que aconteceu de errado e faz um diagnóstico. 8. Resolução e recuperação. Identificada uma solução, a mesma deve ser aplicada e testada. 9. Fechamento. A central de serviços deverá categorizar o motivo do incidente, documentar o incidente, pedir para que o usuário responda à pesquisa de satisfação e fazer o fechamento formal junto ao usuário. Com isso, vimos acima que o único item que apresenta realmente todos os processos válidos é o item E, registro do incidente, categorização do incidente e priorização do incidente. Gabarito, letra I. Você quer aprender sobre TI de forma descomplicada e gratuita? Inscreva-se no canal Estudando TI e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua inscrição e seu feedback são muito importantes para mim. Inscreva-se agora e toque o sino. É rápido e fácil. Com a sua ajuda, posso continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para ajudar você a alcançar seus objetivos em TI.